Boa noite, gente. Aqui é a Clícia. Eu vim novamente trabalhar com vocês, estudar com vocês e com o Ney, o livro do Leon Denis, Socialismo e Espiritismo. Esse livro, né, a gente vem estudando já há 3 sábados. Este é o nosso terceiro e último sábado. Pelo menos por enquanto, né, nossos estudos vão ficar por aqui. Mas há uma proposta, né, de a gente compilar um pouco das discussões que a gente fez, eu e o Ney, que está aí comigo, para fazer um texto, né, reflexivo que possa expressar um pouco da compreensão, da interpretação que nós demos ao livro Socialismo e Espiritismo, de Leon Denis, e trazer também algumas reflexões mais contemporâneas, né, para contribuir na nossa caminhada como espíritas e como sonhadores de um mundo melhor. Bem, eu estou vendo que as pessoas estão começando a chegar, né? Fico feliz com a presença de vocês. Estou tentando ver aqui quem é que está chegando. E assim, o Ney de França, ele Boa está noite. lá em Curitiba. Tudo bom, Ney? Boa noite. Ele, ele está lá em Curitiba, tá? Mas a partir de hoje ele está oficialmente membro do Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. Né? A gente conversou 2 minutos. Ney, quer entrar no coletivo? E ele topou. Quero. Tá ouvindo, Cosme? O irmãozão no nosso coletivo. Bem, gente, antes da gente iniciar o debate de hoje, eu quero só fazer uma pequena retrospectiva do que a gente conversou até agora, tá? Nos 2 primeiros encontros, nós tratamos da ideia de socialismo apresentada por Leon Denis, que se refere a todas as doutrinas que buscam construir uma sociedade justa e igualitária. Né? Leon Denis ele não se apega às questões políticas ou partidárias ou de sistemas, tá? Mas e aí ele vai reunir todas essas ideias, essas doutrinas, essas concepções de mundo que querem construir uma sociedade mais justa. Então, Leon Denis vai falar dessa forma do socialismo. A gente conversou também nos nossos 2 outros encontros sobre a importância da educação moral, né? Entendendo que nós somos espíritos, que somos mais do que esse corpo biológico, nós discutimos a educação que Leon Denis propõe, que é numa relação entre conteúdo que vai desenvolver o intelecto e a questão do desenvolvimento da moral, entendendo a nossa condição de espíritos. Ney, quer complementar mais alguma coisa? Eu acho que uma definição ou uma conclusão que nós tivemos, né, que é importante ressaltar que o Leon Denis ele foi um homem do seu tempo. Ele tinha as informações aliás, ele tinha as informações da história da sociedade até então e ele participou ativamente. Tanto é que ele faz referência a reuniões partidárias, né? Ele foi provocado a escrever esses artigos porque muitos colegas, sendo espírita, buscaram a ele uma orientação com relação a que tendência, como agilizar, como apoiar essa ou aquela tendência. Então, ele não é apenas um líder espiritual, no que se diz só a questão dos ensinamentos doutrinários, mas também da ação desses ensinamentos doutrinários dentro da sociedade. Inclusive, a gente também conversou aqui, comentou sobre a origem, né, de Leon Denis e esses trabalhos que ele desenvolveu também associados à questão da classe proletária, né? Leon Denis vai se aproximar dos trabalhadores, inclusive quando ele assume o espiritismo assume o espiritismo na sua trajetória de vida.
quando ele vai começar a fazer palestras, pesquisas espíritas, um dos públicos a quem Denis vai se dedicar é o público trabalhador, são os trabalhadores, tá? Bem, gente, eu queria dar um abraço grande para a galera que está chegando, Gerson, a Alane, a Lúcia, que está lá no Rio de Janeiro, o Cosme, Alan, Hélia, e Elita, Herbert, enfim, toda a galera que está chegando e dizendo boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Todo encontro que a gente teve, nós terminamos o nosso encontro fazendo uma pergunta, né? Uma pergunta feita por Denis em seu livro e a gente trouxe para cá. A pergunta do sábado passado foi a seguinte: e como o futuro poderia se tornar melhor que o passado se continuar a semear no presente o germe do ódio, as causas de discórdia e de desencontros, se o fraco continua a ser esmagado pelo forte, se tantos corações sensíveis são quebrados pelo egoísmo e pela brutalidade? Em uma palavra, se o homem continuar cruel para com o homem. Bem, gente, essa pergunta Denis faz, essa é uma inquietação que deve nos acompanhar, né? Pelo menos nós que nos colocamos com a tarefa de pensar uma mudança não apenas nas nossas vidas e nas nossas almas, mas que pensa numa tarefa de mudar a sociedade que a gente vive. Será que dá para fazer isso ainda mantendo velhos hábitos, ainda mantendo esse germe do ódio? O que é que você acha, Ney? Olha, eu não sei se a gente pode adiantar um pouco do que a gente vai estudar hoje, mas eu acredito que se a gente continuar infligindo violência, a resposta vai ser violência. Então, o que se deve cultivar é um bom relacionamento e um reconhecimento de que existe um sujeito, e um sujeito ele tem que respeitar o outro sujeito. A partir do momento em que um se vê no outro, a gente pode construir o que o próprio Leon Denis vai dizer, que a gente constrói uma comunidade pequena, e essa comunidade pequena vai acarretar uma coletividade cada vez maior. Então, é nesse sentido de que a gente precisa fazer uma reforma do indivíduo para que o indivíduo possa reformar a coletividade. É esse ensinamento que ele nos traz. Pois é, Lei. E para conseguir fazer essa reforma, né, digamos assim, Denis traz uma discussão muito importante, que é nos reconhecermos como espíritos. E aí a gente inicia o nosso debate de hoje com o primeiro tópico, o paradigma do espírito e as distrações da matéria. Denis faz uma parte do seu livro, em vários momentos, na verdade, do seu livro, ele apresenta a preocupação que ele tem com a relação que nós fazemos com as questões materiais. Ele chega a dizer assim, que o homem moderno não se interessa senão por seu envoltório material, isto é, o que há de menos essencial em nós. Como espírita, como alguém convicto da imortalidade da alma, Leon Denis lembra que a parte principal de nossas vidas está na nossa alma, na nossa condição de espíritos. Que o corpo que nós temos, ele é um corpo passageiro, que ele se desfaz após a nossa morte. A mesma coisa não acontece com a nossa alma, que é imortal e que perdura e vivencia várias outras existências terrenas, ou melhor dizendo, existências na matéria, porque também é possível encarnar em outros mundos. E aí, Ney, o que você nos diria para esse começo sobre nós estarmos mais envolvidos com as questões materiais do que com a nossa essência, com a nossa alma? Eu trouxe uma parte aqui do Evangelho,
para a gente fazer uma pequena recapitulação, né, uma revisão e uma reflexão. Primeiro, a citação. Instrução dos Espíritos, capítulo 16, a verdadeira propriedade. O que ele nos diz lá? O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele aqui enquanto permanece, né? Então, o que a gente poderia pegar, refletir nisto, buscando o ensinamento da doutrina, né? Somos criados como espírito imaterial, né? Na matéria sutil. Mas quando Deus fez o espírito, ele quis que esse espírito fosse educado, né? Antigamente, na minha época, não de vocês, mas na minha época se dizia lapidar. Então, como é que esse espírito vai adquirir melhoras? Como é que ele vai adquirir algumas qualidades? Então, Deus, em sua infinita misericórdia, ele capacita o espírito da possibilidade da reencarnação. Então, há por que ele põe essa possibilidade? Na verdade, é uma imposição. A encarnação é onde o espírito vai ter o contato com a matéria. É a transformação desta matéria que vai desenvolver a sua inteligência. E desenvolvendo a sua inteligência, gradativamente, o espírito encarnado ele vai adquirindo conceitos morais cada vez mais elevados. Então, ele precisa, a escola da Terra, para ele galgar a sua elevação espiritual. Então, não é uma pergunta assim tão simples, mas traz no bojo todo uma premissa dos princípios da nossa doutrina espíritas. Há a crítica de que esses bens solúveis, né, o acúmulo de riqueza, herança, isso é da Terra. Então, existe até uma reflexão de que, para que serve a herança? Você não sabe se aquele filho ou aquela filha ela vai ter a capacidade de desenvolver. Aí, o que o Evangelho nos traz? Há uma importância da riqueza. A riqueza é para proporcionar o progresso da humanidade, né? Aí eles nos alertam, né? Normalmente, quando a gente está progredindo muito, cria-se uma zona de conforto. Criando-se essa zona de conforto, a gente não mais trabalha aquele aspecto do desenvolvimento moral. Então, nisso dá as dificuldades que nós temos. Acho que tem uma questão também muito contemporânea nossa, que é o tipo de sociedade que a gente vive. Nós vivemos hegemonicamente numa sociedade que estimula de uma maneira intensa o consumo, né? Nós vivemos numa sociedade das mercadorias, em que o fetiche, é construído um fetiche em torno da mercadoria, provocando nas pessoas fantasias, desejos de ter aquele produto, né, aquela mercadoria, para se ter também um determinado status social. Esse apelo, digamos assim, às questões materiais, ele vem sendo, vamos dizer, acirrado ao longo das décadas, né? A gente vive hoje um sistema capitalista em que isso está muito bem desenvolvido, esse acerramento, essa vontade provocada na gente de consumo, né? Por isso a gente vive nessa sociedade de consumo. E aí me lembra uma questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, ora, por que então criar essas situações em que os desejos humanos vão ser provocados, né? Criar apelos, invenções que possam atiçar a cobiça, por exemplo, do ser humano. E os espíritos falam que isso faz parte da nossa prova, né? A prova dentro deste planeta em que a gente vive. É importante a gente observar que os espíritos, quando nos falam disso, quando eles nos apresentam a lei de causa e efeito, que nos justifica, nos mostra o motivo, né, de tantas questões que nós vivemos, individual ou coletivamente, e nos faz compreender
a justiça divina, eles não estão nos dizendo que essa lei de causa e efeito é a causa, digamos assim, das mazelas sociais que nós vivemos. As mazelas sociais que nós vivemos, elas são frutos de egoísmos e de orgulhos que nós ainda alimentamos em nós, tanto como indivíduos, como também numa sociedade que estimula o ter em detrimento do ser. E Leon Denis, ainda já no século XX, no comecinho do século XX, que é quando ele lança esses artigos que fizeram um livro, ele traz essa preocupação com a questão material. Ali, o sistema capitalista ainda estava se desenvolvendo para a sua fase mais perversa, eu até diria, né? Selvagem. Que é a fase que a gente vive hoje. Oi? Selvagem. Né? Um capitalismo muito mais competitivo, em que as desigualdades vão se alargando, né? E, ao mesmo tempo, um desenvolvimento tecnológico e científico acelerado, acompanhando essas desigualdades sociais. E aí, Ney, a gente, né, que a gente resolveu conversar hoje sobre essa relação do espírito, o paradigma do espírito e as relações com a matéria, a Alane fez uma pergunta que não é bem dentro do nosso tópico, mas eu acho que vale a pena tentar respondê-la. Ela pergunta assim: os espíritas que negam o social e mesmo assim citam Denis, o fazem por não conhecê-lo ou por não entendê-lo? Esta pergunta, Alane, é uma resposta. Quem souber essa resposta vai ganhar na loteria, porque não tem como a gente saber as intenções que cada espírita traz ao falar a favor ou contra as questões sociais. O fato é que quem lê Leon Denis e quem procurar a biografia de Leon Denis vai vê-lo associado de uma maneira muito direta às questões do seu tempo. Como o Ney disse no começo, né? Leon Denis é um homem do seu tempo. Então, talvez a leitura mais aprofundada sobre a própria biografia de Denis e também dos livros, né? Esse livro, por exemplo, eu acredito que ele seja pouco lido, né? Talvez ajude as pessoas a entenderem esse lado social que Denis tanto fala, porque ele não nega o indivíduo, né? Ele não nega a nossa condição de espírito, pelo contrário, ele afirma isso de uma maneira muito convicta, né? Só que ele não vive esse espírito dissociado do momento da existência terrena, né? Do momento em que estamos encarnados. E apesar de ele não separar a questão da vida no cotidiano, inclusive nas próprias ações dele, Denis se preocupa muito com a parte espiritual, né? O socialismo de Denis vai passar por essa relação com o espírito. E ele chega a dizer assim: o homem ouve raramente as vozes que falam nele, distraído que está, na maioria das vezes, pelas preocupações exteriores. Quer comentar, Ney, sobre essas preocupações exteriores, essas distrações da matéria que nos distraem mesmo e nos afastam dessas vozes que seriam vozes de espíritos, dos bons espíritos de preferência? Até fazer até uma referência com relação à pergunta da Alane sobre os livros, né? Há duas posturas quando você tem contato com a literatura. Algumas pessoas têm acesso à literatura, gostam de ter o conhecimento, mas esse conhecimento não chega a um entendimento, a uma consciência. Então, um prato bem comestível agora é o seguinte: o Evangelho segundo o Espiritismo é uma das obras básicas que nós temos na doutrina. E por que as pessoas sempre têm um contato semanal, até diário com esse Evangelho, mas não conseguem modificar as suas rotinas, né? Aí é o choque, talvez a resposta vá nesse choque que você
tá colocando em pauta agora, né? O Evangelho ele traz o trato moral, mas até no sábado passado ele disse assim, olha, mereceria que as pessoas se detivessem no estudo das instruções dos Espíritos, né? Que ele dá aquela instrução e ali ele trabalha muito a questão do seu dia a dia, ele coloca um pouco da história, ele coloca um pouco do cotidiano, né? Esse conceito que você nos apresentou aí. Então, nesse sentido, tanto você ter o contato com a literatura, ou agora essa questão das distrações, vai nesse conceito de consciência, né? Aí cada um tem que perguntar para si o seguinte: eu tenho consciência de quê? A partir do conhecimento que eu tenho. Bom, se eu sou espírita, eu devo ter um conhecimento da doutrina, mas não só um aspecto da doutrina. Eu tenho que ter um conhecimento dos aspectos fundamentais da doutrina. Tem espírita que se preocupa apenas com a parte mecânica, o desenvolvimento mediúnico, né? E acha que isso é o espiritismo, só. Não tem um trabalho com relação à filosofia e não tem um trabalho com relação ao aspecto moral. Nesse sentido, esse espírita é aquele espírita que ele não se destaca na sociedade enquanto espírita, ele mais que se transforma. Ele passa a fazer parte da sociedade como outra pessoa. Lá fora, no cotidiano, ele é uma pessoa, entre aspas, comum, né? Ele é um espírita, mas ele não consegue destacar ou colocar ou aplicar aqueles princípios na sua vida. Então, ele não dá esse diferencial. Aí, quando você diz, por que essa sociedade, ou nós mesmos espíritas, temos esse embate, esse conflito, numa sociedade que nos transforma, ou melhor, transforma tanto a natureza e nos oferece tantas, entre aspas, distrações, e a gente passa a ser uma pessoa consumista. E nesse consumo, a gente perde parte daquilo que nos é humano, da solidariedade, do altruísmo, da caridade. Então, nesse aspecto, o que seria mais na área da moral, a gente não cresce, né? E essa falta de crescimento, eu acho que é justamente do problema da leitura, né? Eu vou citar um exemplo só para concluir o meu raciocínio, né? Mahatma Gandhi falou o seguinte, que se houvesse uma guerra mundial que destruísse toda a cultura da humanidade e restasse apenas o Sermão da Montanha, dessa sociedade, com base no Sermão da Montanha, surgiria uma sociedade 1000 vezes melhor do que está aí agora. Então, isto é você entender a ponto de ter consciência daquilo que está lendo. Tem uma coisa que eu acho que é importante reforçar, aproveitando a deixa do Ney sobre a questão moral, que vai ser cutucada ou despertada a partir dessa compreensão da nossa imortalidade, é que quando a gente fala sobre as questões materiais, elas não se resumem apenas a esse aspecto que tanto eu como o Ney levantamos, que é a questão do consumo, do consumismo, né, dessa vida desenfreada de ganhar mais e competição, etc., que esse sistema nos coloca. Esse apego à questão material, ela também está relacionada à nossa compreensão, que muitas vezes fica limitada apenas a esta existência. Óbvio que grande parte de nós não tem recordação alguma de suas existências anteriores, embora a gente saiba que algumas intuições, algumas potencialidades, simpatias e antipatias que nós temos, facilidades de aprendizado, medos estranhos que nós temos, possam ser indícios de existências anteriores, todos nós temos um pouco disso, a maioria de nós não tem acesso a informações de outras existências. Pelo menos o chamado véu do esquecimento que Deus, de uma maneira misericórdia, nos deu para que a gente pudesse, a cada existência, galgar a nossa evolução sem estar presos de uma maneira consciente ao que fizemos
em outras vidas, né? E aí, dessa forma, nós podemos, de repente, ser mãe ou ser filha de um algoz nosso, tá? Mas nós acabamos esquecendo que a nossa existência tem que ser pensada como algo temporário, essa existência terrena. E a gente, como espírita, a gente tem que trabalhar o paradigma do espírito, ou seja, o que a gente trabalha nessa existência, né, seja do ponto de vista do indivíduo, seja do ponto de vista coletivo, pode refletir melhoras pontuais ainda nessa existência, sim, mas elas serão muito mais rendáveis, vamos dizer assim, na existência futura. Por quê? Porque nossa alma estará mais amadurecida, né? E vivendo numa situação, numa sociedade um pouco melhor do que esta que a gente vive. Eu falo isso não com a intenção de deixemos para a próxima existência o que podemos fazer nessa, não. Para a gente viver e alcançar o mundo feliz que todos almejam, a felicidade em Deus que todos falam, nós precisamos começar o trabalho agora, né? A gente precisa iniciar esse processo de transformação aqui. E quando a gente está aqui, nós temos um trabalho do indivíduo, né? Eu, ser, cada um de nós, tem uma perspectiva sua, de melhoras morais sua, né? Em que você vai, no íntimo da sua alma, fazer alterações, ou não vai fazer, né? Depende do esforço de cada um. E existe um trabalho coletivo, que também vai sendo aperfeiçoado, uma sociedade que também vai sendo aperfeiçoada por esses mesmos indivíduos, numa relação de troca, porque o meio em que a gente está, ele nos provoca, né? Ele nos provoca, ele nos influencia, ele não nos determina, tá? Ele não nos determina, o meio não nos determina, mas ele tem uma influência grande em nossa existência, né, terrena. E, por tabela, na nossa evolução como espírito. Outro aspecto importante que a gente precisa lembrar, além dessa questão da infinitude de nossa vida, outro aspecto importante que a gente precisa lembrar é que, como espíritos, nós temos percepções e condições de ver além desses olhos materiais que nós temos, né? Nós vivemos imersos em um ambiente de fluidos, nós vivemos imersos com espíritos, né, que estão aqui nos acotovelando, como dizia Allan Kardec. E é necessário que a gente perceba isso. Quando nós ficamos muito presos às questões do nosso dia a dia, e inclusive muitas vezes isso é justo, porque a vida não está fácil para se sobreviver nesse mundo de hoje, nós acabamos esquecendo de escutar essas vozes, como disse Leon Denis. Ou melhor, a gente acaba perdendo a oportunidade de dialogar, de aprender com espíritos, seja aqueles que vêm nos ensinar, porque sabem mais do que a gente, porque já evoluíram um pouco mais, ou que vêm nos ensinar através de suas experiências de vida, tá? E aí, Ney, para passar a bola para ti, eu vou ler bem rapidinho uma citação do Leon Denis. Ele diz assim: cada ser humano é um pequeno polo vibratório. Entre todos os homens existem transmissões fluídicas. De uma maneira geral, há a relação magnética entre todos os seres vivos e tudo se religa a uma causa única e superior, a um centro de forças que anima o universo inteiro. O que esta constatação pode provocar no nosso cotidiano, Ney? Eu estou hoje quase a jornalista, te fazendo um monte de pergunta. Bom, o Leon Denis, né, quando ele nos coloca essa questão do polo vibratório, e ele se baseia na questão das energias, ele quer colocar as influências que cada ser humano ele pode acarretar. Você mesmo falou ainda há pouco da questão de que
nós interferimos no meio e sofremos uma certa interferência do meio. É exatamente isso que acontece, né? O ser humano, ele encarnado, ele é uma energia, né? A carne é uma energia. Então, as energias que passam pelo ser humano, falar um pouco sobre o espírito, o perispírito, né? Que faz a intermediação entre nós e o espírito e a matéria, não seria algo até um pouco fora daqui. Mas essa constituição, né, essa forma energética, ela influencia o meio como um todo. Nessa parte, eu gostaria de trazer aqui para uma imagem para quem assistiu aquele filme de ficção científica chamado Lucy. Tem um momento em que ela recebeu um enxute e aquela substância acaba fazendo com que o corpo dela evolua. Quando ela sai do hospital, e ela já está com nível são níveis de consciência, ela está no nível de consciência em que ela pode ver as energias, ela olha para uma árvore e consegue ver a seiva, a energia, a troca entre a terra e a árvore. Ela vê as pessoas passando e aquelas energias se comunicando quando uma pessoa passa pela outra, ela vê a questão do celular, do telefone, ela vê o mundo composto de várias energias. Essa visão da ficção é mais ou menos aquilo que antes de 1928, Leon Denis já trazia e tentava colocar na cabeça dos seus colegas. Somos seres energéticos. As nossas energias influenciam, né? Uma pessoa com um mau pensamento, ela vai influenciar muito ruim os ambientes em que ela frequenta, né? Ao passo que uma pessoa com bons pensamentos, ela vai levar aquele lenitivo de calma, né, para aqueles ambientes que ela frequenta. Então, não querendo ser muito científico, porque eu acho que não seria bem o caso da gente agora, hoje, mas a gente podia colocar o seguinte: uma pessoa encarnada, um ser encarnado sobre a Terra, esse ser está em contato com o imaterial, né? As pedras, a água, né? O ar, da mesmo jeito que ele está em contato, a sua energia, com os seres vivos. Ele não percebe essa ligação, mas isso já está até comprovado que ele irradia e é irradiado. Então, nesse ponto, e vem a preocupação do Leon, para que a gente se atente para uma visão maior, né? Essas energias não se resume apenas a uma família, a um casal de namorados que estão apaixonados, ou o amor de mãe para o filho, mas essa energia, ela tem o seu aspecto mundial. Aí tem uma pergunta que vem de solidariedade e fraternidade. A gente tem que pensar nisso, de que quando uma pessoa sofre em outra parte do mundo e você tem esse sentimento bom e emana esses pensamentos para essa pessoa que sofre, você está emitindo essa energia. E o Leon vai mais além. Ele rompe a atmosfera da Terra e diz: o ser humano encarnado também está em comunicação com o universo em todo. São energias que estão fluindo pelo corpo da gente. Basta a gente se aperceber e educar isso. Eu acho, né, Ney, que a gente não precisa nem olhar para o outro, é só olhar para si. A gente percebe as alterações, inclusive físicas, em nossa vida, em nosso organismo, quando a gente se depara com situações de estresse, quando a gente se depara com situações em que sentimentos, emoções e pensamentos desagradáveis tomam conta do nosso psiquismo. O adoecimento moral que a gente vive hoje na sociedade, que nos impede de sermos de verdade solidários, fraternos, esse adoecimento moral está também adoecendo as nossas almas. E vice-versa. Nossas almas adoecidas adoecem a nossa moral. Porque essa pergunta que você tinha
citado foi a pergunta feita pela Andrea Franco. Ela fala assim: como é possível a evolução moral sem a solidariedade e a fraternidade? Não tem como a gente pensar, né, no futuro, em um mundo solidário de verdade, e mundo fraterno de verdade, ele terá que ser construído e vivenciado por indivíduos que são solidários e fraternos de verdade. Nós ainda estamos nesse processo de construção, né? Construção não só da sociedade, mas construção do nosso caminhar mesmo, da nossa perfeição que nós tanto almejamos um dia alcançar. E nesse caminhar, ainda aqui, nesse mundo chamado de provas e expiações, nós temos essa relação com a fraternidade e a solidariedade, muitas vezes distanciada do nosso cotidiano, né? Pela própria organização social que a gente vive, que estimula o individualismo, a solidariedade, a fraternidade ficam como fossem características de iluminados ou uma utopia difícil de alcançar. Bem, hoje, com a imperfeição que nós temos, com o egoísmo que nós ainda alimentamos e o nosso orgulho, realmente vai ser difícil sermos de verdade solidários e fraternos. Mas se a gente não exercitar ensaios, digamos assim, de solidariedade, de fraternidade, de construção no nosso caminhar de uma vida mais justa, para o dia que a gente chega a uma vida plenamente justa, nós não vamos avançar. Por que a gente está encarnado? A gente está encarnado para vivenciar a experiência terrena. E a vivência na vida terrena, ela acontece, né, através de um corpo biológico, a nossa alma entra em contato com o mundo, entra em contato com os indivíduos, entra em contato com as coisas do mundo e entra em contato com as estruturas que organizam a sociedade que a gente vive. Entra em contato, é influenciado por essas estruturas, mas também influencia e constrói as estruturas. Então, ou a gente assume um papel de manutenção da sociedade do jeito que está, ou a gente assume um papel de transformação do que não está legal nessa sociedade. Essas parece assim, está fazendo dualismo, só tem dois pontos, é uma relação maniqueísta. Não é isso que eu estou colocando. Mas existem alguns pontos, pelo menos que a moral de Jesus Cristo nos traz, e os ensinamentos que o Espiritismo nos traz também, não nos deixam muitas dúvidas. A vida concorre em direção a Deus. Toda a vida vem dele e volta para ele. Esse é o caminhar do espírito, que nasceu simples e ignorante e um dia chegará à condição de espírito puro, ou seja, chegará a conhecer Deus e a viver de verdade sob as suas leis. Esse caminhar, ele vai acontecendo progressivamente, está na força das coisas. Agora, o esforço nosso, o trabalho nosso, fará com que esse progresso seja mais célere ou ralentado. Essa é uma decisão que nós temos que fazer, né? O que eu quero para a minha vida, né? O que eu faço hoje para alcançar essa vivência fraterna que eu tanto sonho. Existe um sujeito importante aí, eu. Só que eu não vivo só em sociedade. Existe uma lei, que é uma lei divina, chamada lei de sociedade, em que o ser humano necessita do outro para que neste convívio possa não só se reconhecer, não só ter condições de vivenciar possíveis provas ou expiações que sua alma necessita, mas também de criar coisas coletivamente, coisas para o bem ou coisas não tão boas, tá? Então, nós temos esse papel na sociedade. Óbvio que
se eu nasço em uma comunidade extremamente violenta, as minhas dificuldades serão muito maiores do que a de alguém que nasce numa comunidade mais tranquila. Agora, essas dificuldades, elas acontecem, se de um lado, pelo processo da lei de causa e efeito do espírito que reencarna e necessita daquelas provas ou de expiações, mas é isso associado à predominância do egoísmo e do orgulho ainda no mundo em que vivemos. Como o nosso destino, o que nós precisamos alcançar é a vida dentro da lei da justiça, do amor e da caridade, nós precisamos construir esse mundo. Como é a construção desse mundo é o grande desafio de todos que se colocam nessa tarefa. E aí eu não estou falando só de espíritas, estou falando de qualquer pessoa, certo? De qualquer credo ou sem credo, que se coloca como alguém que deseja, que anseia uma sociedade mais justa. A gente fez uma referência às questões do espírito, essas relações fluídicas, né? E que o Ney fez um pouco antes, e essa minha fala, ela está separada? Ela está separada dessas questões fluídicas? Não, não está, certo? Tanto é que eu vou ler um trechozinho de Denis que diz assim: todos os fluidos impuros causados por nossas paixões, engendrados pelas obras do mal, pelas justiças cometidas, se acumulam em silêncio sobre nós. E depois, um dia, quando a medida estiver cheia, a tempestade estoura sob a forma de flagelos, de calamidades, fontes de novos sofrimentos. As nossas escolhas, elas têm consequências não apenas morais, elas têm consequências materiais também, porque os fluidos são materiais. E aí, Ney, o que você me diz? Na verdade, teríamos duas coisas que eu acho interessante. Aproveitando a sua fala, nós temos que centrar numa questão, né? Você falou da imortalidade da alma, pluralidade das existências, a questão do que eu posso fazer. Então, qual que é essa questão? É a questão do livre-arbítrio, né? Essa discussão, ela faz parte do bojo de transformações ocorridas no século XVIII, XIX e desemboca no século XX, né? Existem alguns filósofos que passaram os seus dias pensando nessa questão do livre-arbítrio. E é o livre-arbítrio que vai determinar, como você bem colocou, se a gente vai demorar, né? Se a gente colocar assim que a evolução espiritual seja uma escada, né? Para eu passar de um degrau acima, é justamente como que eu vou usar esse livre-arbítrio que vai determinar se eu vou dar um passo acima em 50 anos ou se eu vou ter que dar a 200, 300 anos, quer dizer, a somatória de várias encarnações em que eu vou estar no mesmo degrau, porque toda vez que eu venho com aquela missão que eu peço para que eu tenha a oportunidade, né, de desenvolver determinadas aptidões para a minha evolução moral, o que eu faço? A partir do momento em que o orgulho, a vaidade, o egoísmo, ele vai pesar, os meus pendores materiais vão estar à frente. E eu vou esquecer que eu devo colocar essa minha inteligência para bem de uma comunidade, para bem de uma sociedade. Então, o que vai acontecer? Eu vou retardar o tempo que seja necessário para que eu acorde o meu espírito e ele vá se encaminhando para a sua depuração. Então, essa é a questão do livre-arbítrio. Com relação
as catástrofes, né, que você fala das tempestades, as calamidades, quer dizer, que o Leão coloca, esse mesmo período anterior, que o Leão ele faz uma referência, né, foi considerado Primeira como a Guerra. Era das Revoluções, né? A Era das Revoluções. Quando ele se coloca como pacifista e ele reprova e ele condena as revoluções, o ato violento das revoluções, não a mudança, ele coloca por causa que a história estava dizendo que todas as tentativas de mudanças nesse período de transformações ocorridas foram de formas violentas. Ou foram violentas para transformar, ou foram sufocados as tentativas de transformação, né? Então, esse período tumultuado, né, que é fruto, realmente, se a gente colocar aí, trazer um pouco aí a literatura de Emmanuel, em A Caminho da Luz, em que ele passa pela história, todas as fases, fazendo uma análise da história e como que a espiritualidade acompanhou, né? Como que uma maioria que deveria dar um passo para mais pacífico, ela se torna belicosa, violenta. Então, realmente, de todas essas transformações ocorridas, ela vai tentando alertar para que a própria população terrestre ela identifique que, olha, não está certo, né? Eu posso até sair de lá do início do século XX e chegar até 2020. Ô, 2020. Ney, Oi, antes posso da terminar? gente. Ah, tudo bem. Eu só queria citar o exemplo da nossa pandemia. Por mais o próprio Leon fala das tecnologias, né, das questões materiais que vão sendo desenvolvidas, mas hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, nós somos refém da nossa própria incapacidade de convívio, né? E dentro do estado de pandemia é que a gente descobre, aí voltando a sua resposta lá sobre a fraternidade e solidariedade, a gente vê de que ainda existe uma grande quantidade de espíritos que ainda não se aperceberam dessa possibilidade da sua mudança moral. E por isso que, aparentemente, parece que nós estamos num período de estagnação, de paralisação, mas muito pelo contrário. Nós estamos num período de depuração. Isso. Pois é, e esse momento que a gente vive da pandemia, nós podemos fazer uma referência aos flagelos destruidores, que os espíritos explicam no livro dos espíritos como uma oportunidade que Deus nos dá para um processo, digamos assim, um pouquinho mais arrojado, mais acelerado de transformação. É como se fosse um baque em nosso orgulho, em nosso egoísmo. Como eles dizem, é uma oportunidade que Deus nos dá, que vai ser ou não aproveitada por nós. Alguns de nós aproveitarão melhor, outros ainda ficarão bem aquém dos frutos que poderiam tirar dessa pandemia. Mas penso eu que ninguém sairá imune, ninguém sairá ileso desse momento que a gente vive, né, que é tão desafiante, não só no Brasil, né, para o mundo todo. Uma coisa que você tinha falado sobre o livre-arbítrio, Ney, vai ao encontro do que o Cosme colocou no nosso chat aqui. Ele colocou assim: a angústia a que Sartre se refere no uso da liberdade para a realização da existência, para a construção do ser no seu caminhar infinito. Sartre é existencialista, mas materialista também, né? E aí sem muita perspectivas de um futuro para além dessa existência realmente causa uma angústia grande. E aí, né, nessa perspectiva do materialismo, que aparece no ideário de muitos pensadores que sonham com uma sociedade mais justa, Leon Denis traz também reflexões, né? E aí a gente vai passar para o nosso segundo tópico do nosso estudo de hoje, que são as reflexões sobre o socialismo materialista e o socialismo utópico. Antes de
de trazer os trechos do livro de Leon Denis, eu gostaria de ler dois comentários que se casam aqui no nosso chat. O primeiro é da Lídia Valesca, que ela diz assim, ela está propondo uma discussão que faça o link entre o individual e o coletivo. Aí ela pergunta, é sempre do individual para o coletivo? De que modo o coletivo influencia o individual? Uma sociedade materialista e individualista influencia a geração de espíritos? Nessa perspectiva, o processo civilizatório vai sempre depender de uma mudança individual? Essa é os questionamentos que a Lídia traz. O Ebert também traz uma discussão dessa relação entre indivíduo e coletivo, e ele diz assim, o coletivo influencia o indivíduo, assim como o indivíduo tem condições de influenciar o coletivo. É necessário que nossa ação seja direcionada não para atender aos interesses egoísticos, mas para transformar a realidade que está ao redor dele, mesmo que seja um microcosmo, o lar, o local de trabalho, a escola, a comunidade religiosa da qual participa, o bairro, etc. A questão, né, da relação entre indivíduo e coletivo, né, coletivo e indivíduo, que a gente até já comentou aqui um pouco, você e eu, Ney, e que Lídia e que Ebert nos traz, vem junto com um questionamento que nos instiga. Como não ceder ao nosso egoísmo? Né? E Leon Denis vai apresentar como proposta o Espiritismo. Não o Espiritismo como uma doutrina para se seguir, mas as leis que regem o Espiritismo. A nossa compreensão de sermos imortais, da existência de um Deus que rege tudo, né? Essa compreensão será a nossa base para nos estimular essa batalha cotidiana contra os nossos egoísmos e os nossos orgulhos. E aí, pensando nisso, Denis faz algumas críticas relacionadas ao materialismo, ao socialismo materialista e também ao socialismo utópico. É importante dizer que o socialismo materialista tem ali uma origem na Alemanha, né, e vai ser vivenciado na Rússia pelas revoluções que vão acontecer no começo do século XX, né? Tem como, talvez, o principal nome do socialismo materialista Marx, né? Karl Marx. E o socialismo utópico, que tem vários pensadores, como Simon, vai ter origem na França. Né? Essa dualidade dessas duas formas de pensar a justiça social, ou como alcançar essa justiça social, Leon Denis traz no seu livro, traz o debate sobre essas duas formas de pensar e agir. E como o Ney já até colocou aqui um pouquinho antes, né, Denis é um homem do seu tempo, uma época em que acontecem várias revoluções, as revoluções socialistas mais significativas acontecem ali no começo do século, né, na Rússia, na Alemanha, né, e Leon Denis vai vivenciar isso, como também vai vivenciar grandes guerras, como a Primeira Guerra Mundial. Então, ele tem ali um contexto, né, de lutas que não se restringiram ao palanque político ou econômico, mas que chegaram à luta literalmente, né, das armas. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre as compreensões que Leon Denis apresenta no livro, sobre o que ele pensa sobre o socialismo materialista e sobre o socialismo utópico. E para abrir essa discussão, eu queria lembrar o seguinte, Denis, ele diz assim, a rivalidade entre os partidos desperta, por vezes, paixões bastante violentas,
para obscurecer as mais altas inteligências e falsear os melhores julgamentos. Assim convém não tocar as questões sociais, senão com uma grande seriedade. Vejam, gente, que Leon Denis não se furta do debate político, não se furta do debate sobre as questões sociais. Muito embora ele queira fazer esse debate dentro do paradigma do espírito, dentro dos princípios do espiritismo. Ele vai para esse campo, vai utilizar o espiritismo como uma ferramenta, não só filosófica, mas também uma ferramenta que nos apresenta formas de conversar com esse mundo invisível, e vai utilizar a doutrina espírita para dialogar com os pensamentos e com os fatos que aconteciam em sua época. Então, mesmo ele sabendo da dificuldade que é, né, e do perigo que nós corremos quando entramos nessa linha, né, das rivalidades, Denis não se furta. Mas ele diz que para fazer esse debate, ele tem que ser feito com seriedade. E ele propõe, inclusive, que essa seriedade seja acompanhada de sangue frio. Não sei como. É difícil. Mas ele propõe o sangue frio no sentido de se manter um distanciamento racional, um distanciamento científico e filosófico para se conseguir compreender não só o momento conjuntural que se vive, mas esse momento dentro de uma obra maior, que é a obra da nossa vida, que não se resume a uma única existência. E aí, talvez esse trecho do Denis nos provoque reflexões sobre quantas vezes nós escutamos, nós não podemos falar de política, nós não podemos associar o espiritismo à política. A preocupação em não tornar o espiritismo uma bandeira partidária, ela é fundamental. Ele é uma ferramenta que nos ajuda na nossa transformação moral. E ele serve a toda a humanidade. Ele não está restrito a uma classe social ou a um país. O espiritismo se propõe à universalidade, inclusive não respeitando tempo, né? A proposta dos paradigmas do espiritismo, elas são universais e atemporais porque se sustentam nas leis de Deus. E as leis de Deus são imutáveis. Claro que a ligação das leis de Deus, a compreensão sobre essas leis e a aplicabilidade dessas leis acompanham o contexto histórico em que nós estamos vivendo. Na época de Denis, no início do século XX, foi um contexto, e hoje, literalmente, um século depois, temos outro contexto. Embora as leis de Deus continuem as mesmas, os objetivos continuam os mesmos, como espíritos continuam os mesmos. E aí, Ney, estou falando demais hoje, né? Não, mas o que eu poderia só complementar, ajudar na reflexão, colocar exatamente o final da colocação do Leon Denis, né? Quando ele diz assim, não convém não tocar as questões sociais, senão com grande seriedade, né? A mim, entendi esta frase que a gente não deve ir para nenhum embate, né? No caso, quem milita politicamente por transformações, não dá para ir para um embate sem preparar-se, né? Se a pessoa não tiver uma boa preparação, ela não pode possibilitar que a sua má formação, né, ocasione um erro de uma proposta a passar, uma proposta que vai, inclusive, ser boa para a comunidade inteira, né? Então, quando ele diz essa seriedade, né, ele aponta aí os partidos, porque normalmente quando você tem certeza, né, e todo mundo tem a sua certeza, cada um tem a sua verdade, né? E nessas discussões aqui, nitidamente, ele fala, eu creio, do parlamento, né? Ele tinha esse contato e essa análise do parlamento, a questão das inflamações, dos discursos de rua. Então a gente tem que entender por aí.
primeiro, na nossa postura enquanto espírita, a gente não pode, entre aspas, jogar gasolina na fogueira. Se os ânimos estão exaustados, a gente tem que procurar o seguinte, né? O que nos une? No meio de tantas diferenças, mas nós estamos querendo a mesma coisa e temos diversos caminhos, mas o que nos une? Né? O que é aquilo que nos dá a oportunidade de caminharmos juntos? Né? Se nós... vou colocar aqui um exemplo, e os nossos irmãos católicos, né, que na década de 50 construíram a teologia da libertação. Quando eles estavam discutindo o social, veja, é um momento de que a gente pode sentar e discutir com eles o social, né? Porque há uma diferença entre você discutir o social e você querer doutrinar todo mundo. Você bem disse, nós somos espíritas, mas quando nós vamos a uma discussão social e a gente vai numa discussão do sindicato, associação de moradores, reunião de condomínio, ou a gente vai participar de uma discussão numa audiência pública sobre determinada lei, né? Por exemplo, maioridade penal para 12 anos, como alguns malucos estão colocando. A gente tem que ter a sobriedade da nossa formação. E lá, a gente tem que observar o seguinte, aqui nesse debate, quem tem alguma afinidade com as minhas propostas? E juntos tentar demover aquelas propostas contrárias, né? Eu estou citando o exemplo dessa maioridade, que eu acho um absurdo. Então, você quer imputar a criança de 12, 13 anos a maioridade, isso como diz no próprio Emmanuel, no Caminho da Luz, né, a gente mais se preparou para a vingança do que outra coisa. Não, me desculpe, o Beccaria, né? Beccaria, quando vai discutir a questão das leis, ele fala, as leis de até então, elas são uma vingança contra quem comete qualquer ato, né? Não com a função de utilidade pública, né, para a sociedade. Né? Então, nesse sentido, é que a gente precisa ver o seguinte, se formar bem, ter conhecimento de que a nossa postura é baseada numa doutrina muito correta, que amplia a visão. Nós não vamos lá, né, dizer para eles, olha, vocês têm que acreditar agora de que a alma é imortal. Se eles estão discutindo, se precisa canalizar ou não a valeta. Né? Sabe? Eu acho que é a gente discernir e saber quando a gente pode puxar a discussão ou não. Então, nesse sentido, a gente vê que as questões sociais, elas são amplas, né? E tem, por exemplo, a questão do meio ambiente, que eu acabei de citar, é um campo em que necessita de uma ação para que a gente não retroceda, né? Na própria legislação que está regendo o Brasil, a gente não tem o retrocesso. Agora, eu fico me perguntando, Clícia, quantos espíritas não estão sendo levados? Aí, eu vou te devolver uma questão, pela questão da propaganda, pelo envolvimento de amizade, por ações corporativas de determinadas instituições, né? Então, eu me coloco nessa questão, porque a gente está trazendo a literatura do Leon para provocar uma reflexão e uma ação depois da reflexão. E eu faço essa pergunta. Como? Como é que nós, espíritas, nesse conjunto, tem essa visão? Como é que eles estão nessa ação? De entender, né, por exemplo, essa questão de que existe partidarismo e sempre vai existir, porque eu estou de verde, você está florida, né? São gostos, né? E a política é em cima de gosto, em cima de decisões. Né? Então, nesse sentido, é que fica a nossa postura. Ainda há pouco você disse, nós temos que ter uma visão de que aquilo que nós passamos agora é um reflexo das encarnações anteriores. Né? Você colocou essa questão da justiça das encarnações, de que a gente... Agora, o fato de estar hoje não significa aceitar o que está aí. Não é dado pronto. Aí vem aquela outra frase que você colocou de que nós temos que intervir no meio.
A gente tem que intervir no meio, e aí a gente precisa pensar como que seriam essas intervenções. Bem, ao longo da história, a gente observa, não só no começo do século XX, mas também nos séculos anteriores, uma série de momentos de transformações de organizações sociais que a humanidade vivenciou. Eu falo humanidade, embora saiba que essas transformações elas acontecem em momentos diferentes do globo, né, em espaços geográficos diferentes. Mas eu falo humanidade pensando na concepção da reencarnação. Aquele que viveu, de repente, no século II, no século V, vive o século XIX, por exemplo. Né? Então, pensando como planeta, pensando como humanidade, nós observamos uma série de lutas que o ser humano trava. Grande parte dessas lutas tem um ideal nobre, o ideal de se viver melhor. É justo querer o bem-estar, é justo querer ter uma condição de vida digna. Esse desejo, esse anseio está entre nós desde que o mundo existe, vamos dizer assim. Né? Aqui na Terra, ao longo da história, você tem os escravos, né? Pessoas que foram oprimidas como escravos, tentando sair dessa condição de subjugação para viver de uma maneira justa a sua vida livre, a sua vida em condições dignas. Ao mesmo tempo, o escravagista pensa que tem o direito de transformar aquele outro em cativo para melhorar sua condição de vida. Então, a gente tem desde justificativas opressoras, como justificativas libertadoras, apoiadas nesse mesmo anseio de viver bem, de viver melhor. Resta a gente saber qual desses anseios qual desses anseios se relaciona mais com um anseio individualizado ou para um grupo particular, ou esse anseio tem como perspectiva toda a humanidade. A doutrina espírita traz como anseio toda a humanidade, né? A busca de se viver conforme os ensinamentos de Jesus Cristo, de amar o próximo como a si mesmo e amar Deus acima de tudo, numa perspectiva de se viver numa sociedade, viver em um mundo em que a justiça e o amor prevaleçam. E nós, para vivermos, para chegarmos a este mundo, nós precisamos construí-lo na nossa existência na nossa existência material, porque o reino dos céus ele não está apenas no mundo dos espíritos. O reino de Deus não está apenas no mundo dos espíritos. Ele precisa também ser construído aqui, enquanto estamos encarnados, tá? E dentro dessa lógica, Denis vai bater de frente com toda e qualquer tentativa de alteração social, de transformação social que passe pela violência. E aí, respondendo a uma pergunta que apareceu até aqui já na nossa tela, se eu não me engano, do Alain, o que é que Leon Denis vai falar sobre a Revolução Russa de 17. Leon Denis é terminantemente contra a qualquer revolução armada. Ele vai, em relação ao socialismo materialista, que é o que vai impulsionar a Revolução Russa, ele vai dizer 2 pontos que ele vai criticar de uma maneira muito enfática. Uma, a ideia do materialismo, né? A ideia de que não existe Deus. Essa compreensão, essa ideia tira do ser humano a possibilidade de viver no seu íntimo, na sua alma, a fraternidade. Leon Denis não consegue compreender como alguém que imagina que tudo acaba após essa existência tenha disposição para vencer seus vícios, como o egoísmo, como a cobiça, como a ambição. E o outro aspecto se refere à violência. Como ele mesmo coloca, ele é um evolucionista, exatamente por ter como base o espiritismo. Ele entende que essa evolução ela é feita pelo trabalho nosso, né, pelo nosso esforço,
e que ela acontece paulatinamente. A cada existência, novos passos evolutivos, como a gente já falou algumas vezes aqui. Então, não adianta artificializar a transformação social. E aí, ele vai ser bem radical na hora que ele questiona a Revolução Armada. Por força. Viveu ali, num contexto de uma série de violências que vinham através de notícias da Rússia, da Alemanha e também toda a Primeira Guerra, que não era uma revolução socialista, pelo contrário, a Primeira Guerra vai fortalecer o sistema que a gente tem até hoje, o sistema hegemônico, que é o capitalismo. Ney? Posso contribuir? Posso contribuir? Pode? Essa pergunta, assim, ela dá uma oportunidade para a gente já ir para aquelas últimas questões que você selecionou, né? A questão do socialismo. Ele é um socialista, mas ele coloca, por exemplo, que ele é um democrata, né? Ele se coloca, eu sou um socialista, e em outra frase ele conclui o pensamento dele no artigo, eu sou um democrata, eu acredito na democracia. Então, eu gostaria de colocar uma reflexão, só para aproveitar a pergunta, que é a questão do seguinte, eu vejo, pela leitura que eu fiz do Leon Denis, eu sou um sociólogo, né? Trabalho com com alguma dessas leis, fica a questão seguinte, o socialismo, ele pode ser a priori, né? Então, quando o Leon Denis diz assim, ideias pré-estabelecidas, o que ele diz? A priori, eu tenho um modelo de socialismo, aí eu tenho a luva, né? Agora, todo mundo vai ter que colocar a mão nessa luva e tem que caber, né? Ou podemos dizer que é a síndrome do sapatinho da Cinderela, né? Eu vou sair com meu sapatinho, né? E todo mundo vai ter que ser socialista, tem que botar o pezinho aqui dentro. Eu quero saber o seguinte, um jogador de basquete, né, que calça 46, vai entrar no meu sapatinho 34, né? Então o sapatinho é a teoria fechada, né? Então eu parto de um princípio fechado e quero que toda uma população, né? E você mesmo no sábado passado abriu a nossa live com a seguinte questão: é lícito forçar alguém, mesmo que pela educação, a aceitar as nossas ideias, né? Então é nesse sentido. Se eu tenho uma ideia a priori, então eu tenho que ajustar todo mundo a essa minha ideia. Agora, se a gente colocar diferente, no lugar de a gente sair com a ideia a priori de socialismo e dizer o seguinte, olha, pessoal, socialismo tem que ser efeito, não causa. Não é uma teoria pré-estabelecida, e sim o resultado de várias ações que vai determinar uma sociedade socialista, esta sim, igualitária, reconhecendo, tendo justiça social, e que a população tenha uma distribuição do conforto mais igualitário, e que a gente acabe, né, nesse processo, nesse caminho, com esse ato de opressão, porque vão aí resgatar um pouco o Paulo Freire, né? A relação de oprimidos e opressores, né? Que até algumas pessoas introjetam tanto, né? Que até o nosso ministro da Educação, ele não sabe falar nada se não falar mal do Paulo Freire, né? Tudo no mundo é o Paulo Freire. E eu acho que ele nunca leu o Paulo Freire, né? E começa a falar isso. Aí, quando ele chega assim, diz assim, não, eu vou escolher os reitores, ele está sendo um opressor. Ele foi denunciado lá atrás, então significa que ele não soube ler, não soube estudar. Então, nesse sentido que eu falo, né? Eu gostei um pouco dessa metáfora de que o socialismo é um caminho lá no final na verdade, é uma sociedade ao final do nosso caminho. Então, existem vários caminhos. No caso do Deon, o caminho da violência, da revolução violenta, ele vai negar, mas ele diz o seguinte, a verdadeira revolução é a revolução moral. Essa revolução moral, ela vai dar ao espírito encarnado, ao ser humano,
uma capacidade de abrir a sua cabeça, e daí ele pode desenvolver formas, aí um pouco que ele fala das instituições, eu não vejo instituição como prédio, mas instituição em termos de organização, ele vai ver essas instituições baseadas nos preceitos morais, elas vão participar pelo desenvolvimento dessa sociedade e chegar até o socialismo. Então, o socialismo é um ponto de chegada, ou seja, se a gente usar causa e efeito da ciência, ele é o efeito e não a causa. Agora, para chegar a essa sociedade em que a justiça social prevaleça, né, a gente tem um caminhar. Esse caminhar, como você disse, ele não tem uma receita pronta. Ele tem uma estratégia, que é uma transformação em nossa moral. Como essa transformação vai acontecer, né, essa tática, digamos assim, de nos transformar, o que é que a gente vai fazer para conseguir transformar nossa alma e estimular aqueles que convivem conosco a também querer mudar, né, querer se transformar, é um caminho por ser construído a cada existência. A gente tem algumas pistas de coisas que dão certo, como o chamado exemplo. Né? Exemplos valem mais do que 1000 palavras. Então, a nossa mudança de atitude no nosso cotidiano já reflete naqueles com quem a gente convive possíveis mudanças, ou pelo menos há um despertar, uma curiosidade ali do que é que está acontecendo, né? O que é que está provocando determinadas mudanças nas condutas dos indivíduos. Agora, ainda falando sobre a compreensão de Denis, a questão do socialismo, nós já temos 1h15 de live, nós já estamos quase no final do nosso tempo. Eu queria chamar a atenção do seguinte, Denis diz que, ele diz assim, eu me coloquei entre os socialistas, mas tive o cuidado de dizer que não aceito o socialismo sem a doutrina espiritualista que o tempera, o dulcifica, tira-lhe todo o caráter de áspera violência. Então, Denis se coloca no campo socialista. Ele não vai também dizer que é socialista utópico, embora se assemelhe mais com o pensamento do socialismo utópico, porque dentre esses socialistas, esses pensadores, havia o aspecto espiritualista. Mas ele critica também. Ele critica pelas formas... O socialismo utópico não dá respostas de como vai se mudar essa sociedade apenas através da burocracia, através de imposições de leis e tudo mais. Né? O que Leon Denis, de fato, vai propor, né? E aí isso deve deixar muita gente hoje de cabelo em pé, é que o espiritismo sirva como ele diz assim, o espiritismo é um poderoso meio de propaganda e de realização de todas as ideias grandes, generosas e humanitárias. Vê aí que Denis extrapola as doutrinas socialistas, né? As convencionais, como o Ney falou. Ele não se prende a um socialismo feito de maneira teórica, né? Mas ele fala que todas as grandes ideias que trabalham a questão da generosidade, da questão do humanismo, o espiritismo vai dialogar com elas. E ele diz assim, que o espiritismo oferece ao socialismo uma base e uma sanção, demonstrando que os princípios de solidariedade, de fraternidade e de justiça, que constituem sua própria essência, ou seja, constituem a essência do espiritismo e do socialismo, se encontram nas leis universais, é regra nos mundos superiores. Ele vai dizer que a gente vai chegar a vivenciar essa plenitude em um mundo superior. Ao dizer isso, Denis não está falando, vamos ficar quieto, vamos nos acomodar, empurrar a existência com a barriga. Leon Denis compreende o objetivo primeiro da nossa existência terrena, a nossa existência na matéria, que é nos melhorar, que é nos aperfeiçoar
e contribuir para a obra da criação. Então, como espíritas que nos entendemos imortais, filhos de um Deus que é justo, né? E que somos reencarnacionistas, nós espíritas que almejamos um mundo em que a caridade seja o nosso móvel, não podemos ignorar a desigualdade que nos cerca. Ficar indiferente às mazelas da sociedade, que são resultados do mal que perdura na Terra, que são resultados, portanto, das nossas más escolhas, é fingir que está querendo se transformar. Claro que eu não posso obrigar ninguém a despertar a sua sensibilidade, a sua emoção, a sua consciência para as questões sociais. Esse despertar, ele pode ser impulsionado pela educação. Esse despertar pode ser impulsionado pelo exemplo de um indivíduo, ou de um grupo, ou de um país. Mas esse despertar, ele acontece individualizado. Ninguém pode sentir por mim. E eu não posso sentir por ninguém. Ninguém pode pensar por mim. E eu não posso pensar por ninguém. Então, nós temos, né, um compromisso de nos ajudar nesse processo educativo. E aí, quando eu falo nesse processo educativo, e eu tenho, pelo menos na minha condição de vida, o espiritismo como um instrumento que eu utilizo nas minhas questões de vida mesmo, do nosso cotidiano, né, que me ajuda na questão da minha condução moral, quando eu falo do espiritismo, e que eu falo que a gente precisa construir esse processo educativo, não é para fazermos um proselitismo em tornar todos espíritas, mas se os indivíduos começam a compreender a existência de Deus, a existência da imortalidade da alma, a possibilidade da comunicação entre espíritos, a lei da reencarnação, se nós começamos a compreender essas leis que são da natureza, um belo momento, vão virando aí todos espíritas, ou quiser dar outro nome, né? Por isso que se fala que o espiritismo seria o futuro aí das religiões, tá? Vai, Ney. Antes que o nosso tempo acabe, eu queria, na hora que a gente falou das revoluções, o cético ia, você bem deixou meio no ar assim, que o Leon Denis era contra aquela violência e a dificuldade de se fazer uma transformação burocrática, né? Então, o cético vai perguntar para a gente assim, pois então existe a violência, né, que a história nos coloca como seres violentos, né? Apesar de eu não aceitar, mas a história nos coloca, ele vai dizer o seguinte, mas qual é a alternativa, qual é a saída social para essas violências? Aí eu estou aqui, eu selecionei 2 exemplos que vão representar como é possível fazer isso, né? Um deles eu já citei o nome dele, que é o Gandhi, quando ele prega a política da não violência, né? Baseada na teoria, né, da estratégia da desobediência civil, ele consegue, pela não violência, a libertação da Índia. O que ele não consegue, aí eu vou responder a sua pergunta, né? Quando você diz assim, ninguém pode pensar por mim, ninguém pode ter consciência, ninguém pode desenvolver a moral, apenas eu, né? Cada um dentro do seu livre-arbítrio. Gandhi consegue que um gigante capitalista como a Inglaterra ser confrontado e, a partir da política da não violência, da questão da estratégia da desobediência civil, mesmo sofrendo mutilações, assassinatos, teve sessões lá que eles foram metralhados porque não podiam usar um poço,
não podia pegar um punhado de sal, ele foi lá, eles eram machucados, mas faziam na fila, eram curados e voltavam de lá. Então, é possível, é possível. Mas o que não foi possível o Gandhi resolver? Aí tem a diferença das castas, né? Dos estamentos, em que você não tem essa mobilidade social. Então, o ranço, o preconceito, o orgulho das seitas, né? Dentro da sua região, que depois foi depois dividida com os muçulmanos, ele não consegue modificar esse interior. Muita gente não entendeu. E, a partir da própria independência da Índia, a gente teve conflitos e violências generalizadas lá. E ele sofre muito, porque ele ficava questionando se estava melhor com a Inglaterra, que com seu poderio armado obrigava as pessoas a não insurgir, ou agora que as pessoas usufruíam da sua liberdade de agir e provocavam a violência. O outro exemplo, doutor Martin Luther King, que é exemplo do Gandhi, pega a mesma política de não violência e ele vai lutar pelos direitos civis, né, a igualdade de direitos dos afro-americanos nos Estados Unidos. Ambos morreram, porque a parte individual, né, Luther King é assassinado, mas não consegue modificar, e nós, há umas semanas atrás, as manifestações ainda são lembradas do doutor, porque esse ranço que fica dentro das pessoas, vejam, olha, desde quando acabou a escravidão nos Estados Unidos, mas como é que fica o respaldo da diferença daquelas pessoas que, na composição social, ocupam os lugares mais abaixo dentro daquela pirâmide, os escravos, tanto lá quanto aqui, e aqui não é só os escravos, né? Mas aqui é o índio, aqui é a mulher, é o menor. Então, as pessoas, você falou das comunidades, o que as comunidades sofrem? Né? É o direito, você esqueceu de comparar o condomínio. A polícia não entra no condomínio e faz a mesma coisa como ela entra numa comunidade das favelas. Então, há que não apenas a lei, porque a nossa lei é muito boa. O problema não está sendo na elaboração da lei. Talvez aí a pergunta do Leão Diniz, como pegar essa ação teórica e colocar na prática? Se a gente tem uma lei que determina que há uma igualdade, né? Tem a questão da cidadania, que diz que é a igualdade de todos, por que a gente não consegue esse equilíbrio? Fica a pergunta. Fica essa pergunta, e junto com a sua pergunta, existem algumas outras aqui que os nossos amigos fizeram, né? Alguns comentários também, como disse assim, como é difícil tentar segurar a mão daquele que não quer mudar, né? Tem comentários aqui, será que depois dessa pandemia vamos estar melhores ou vamos ficar mais egoístas, mais individualistas? Como ficarão as crianças pós-Covid-19, né? Tem também um comentário interessante da Zilda, ela diz assim, quando os homens forem bons, teremos boas instituições. Este é a esperança, esta é a esperança. No dia em que a gente for bom, o mundo será bom também. Agora, a bondade, ela é construída em nós. Nós temos o germe de Deus em nós, nós temos a consciência com as leis divinas, mas o exercício, né, no nosso cotidiano, as escolhas que a gente vai fazendo entre o que é melhor, né, ou que nos afasta de Deus, é que vai nos tornando, que vai nos lapidando, né, a nossa alma na construção dessa alma, desse bom espírito que um dia nós podemos ser. Agora, tem uma coisa interessante do que você falou, Ney, sobre os líderes, né? Você citou dois, o Gandhi e Martin Luther King, e um espírita muito apressado pode dizer que são os espíritos que vêm com missões, com tarefas para a Terra, né? E são pontuais, né? Esses espíritos vêm
com essas tarefas já, essas missões já meio que predefinidas, meio programadas em suas existências. Vejam, todos nós estamos aqui, cada um com uma tarefa. Se é uma tarefa que vai alcançar uma, duas pessoas ou 1 bilhão de pessoas, não importa, porque todas as tarefas são importantes aos olhos de Deus. Se essas tarefas são para nos melhorar, se essas tarefas são para melhorar o nosso entorno, o nosso planeta. Como nós vamos saber quem será o próximo líder? Quem será o próximo Martin Luther King? A próxima Joana d'Arc? O próximo Gandhi? Quem poderá dizer? Essas pessoas, elas não nasceram já sabendo que fariam a diferença, deixariam uma diferença na sociedade. Elas foram despertando conforme o caminhar da existência delas. O próprio Allan Kardec vai assumir o espiritismo já na fase madura da vida. Então, é necessário que a gente estimule hoje as nossas consciências e os nossos corações para a gente despertar nossa alma para essas possíveis ações sociais. Eu quero dizer com isso que nada está posto, nada está dado, tudo precisa ser construído. Se eu pensar que as coisas já estão resolvidas, eu vou bater de frente com a ideia do livre-arbítrio, que é mais do que uma ideia, é uma realidade. Nós temos uma inteligência, nós temos uma moral e uma consciência para discernir o que é o bom do mal. Embora o mal seja passageiro e se destrói por si só, como dizia a avó da Sandra, porque o mal ele não existe em essência, ele é a ignorância de Deus. Para ele diluir, para ele se dissipar, é preciso o nosso esforço, porque ele brota das nossas más escolhas. A gente já está extrapolando o nosso tempo, mas eu queria, né? Peço que vocês tenham paciência, os que estão ainda aí, para escutar as últimas palavras do Ney, né? E depois eu queria só dar alguns avisozinhos. Não vão embora, não, fiquem aí. Ney? Duas coisinhas, né? Aproveitando a deixa do que você estava dizendo sobre o mal, o trabalho que nós desenvolvíamos aqui com os evangelizadores, me perguntaram mais ou menos como explicar o bem e o mal para a criança, né? Porque eles têm sempre a visão de luz e escuridão, né? Eu falei o seguinte, né? Nós tivemos uma sacada assim na hora com eles, bem simples, né? Quando a gente olha muito a escuridão, é só você virar de costa, porque a escuridão é reflexo da sua sombra. Quando você vira de costa, a luz está na sua frente, né? Então, nós escurecemos a sala, pegamos um abajuzinho e nós brincamos disso, né? E foi muito legal, porque a gente tinha como experimentar com as crianças, né? A gente fazia nas oficinas e experimentava. E o retorno foi muito legal, porque as crianças brincaram. E assim, o mal não é absoluto, é apenas a nossa postura que determina a extensão daquilo que a gente está vendo. Então, à medida que você vai virando, você vai ver que a luz, né, ela está lá, né? E quando você vira completamente, a luz se abre na sua frente, né? Assim como Platão dizia que o conhecimento é a luz, usando um pouco a conclusão do teu raciocínio, a gente via isso. A outra coisa é bem rapidinho, para não deixar assim, de dar uma marca, né? Eu gostaria de chamar a atenção, né, para um filósofo chamado Renato Russo, em que ele pega uma parte do Evangelho e ele diz, né, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né, sem o amor eu nada seria, né? Revejam essa música, né? Nós trabalhávamos na evangelização isso daí, porque todo mundo canta, mas não se apercebe a origem, né?
E essa é uma boa dica, porque lá atrás, Paulo já dizia: fora da caridade não há salvação. Boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, gente. Eu queria terminar a nossa live agradecendo esse presente. Eu vou agradecer ao Cosme, porque foi o Cosme que me apresentou o Ney. Eu quero agradecer esse presente que entrou aqui na minha vida, espero que entrou para ficar, né? Não só pela forma, pela generosidade que ele tem da parte intelectual, mas também pela forma amorosa e cordial com que ele nos trata. E eu estou super feliz porque agora o Ney é oficialmente do Coletivo Girassóis, e o Coletivo Girassóis, ele tem como, entre os seus sonhos, trabalhar essas questões espirituais, espíritas, associadas ao nosso cotidiano e às problemáticas sociais que são apresentadas por nós. Denis, ele diz assim, que é importante tornar acessíveis a toda a alma humana os ensinamentos, as consolações, as luzes que proporcionam o culto do bem e do belo em suas formas diversas. E esse é o desafio nosso, nós do Coletivo Girassóis. E aí, gente, quero dizer para vocês que em julho, no primeiro sábado de julho, uma outra dupla assume a tarefa de discutir um novo livro. O próximo livro é de Manuel Porteiro, e quem vem é Léo Rodrigues, Leonardo, e o Cosme França, a família França aqui bombando, né? O irmão mais velho deu o exemplo, o caçula, o irmão mais novo, vem. Eu sou o mais novo. Desculpa, foi o contrário agora, né? Eu sou o mais novo. Que ótimo. Tá ouvindo, né, Cosme? Bem, gente, então, no primeiro sábado de julho, 7 horas, vai iniciar um novo estudo, tá? E a proposta é que a gente mantenha esses estudos sequenciados de vários livros espíritas que dialoguem com as questões sociais. Nossa ideia é fomentar o pensamento social espírita para que a gente construa uma proposta de atuação como espíritas, intervindo na sociedade. Tá? E para isso a gente conta com a presença de vocês aqui. Divulguem as lives, elas estão aqui no Facebook. Mandem para os colegas que não assistirem. Leiam o livro do Leon Denis. É importante dizer que tem vários trechos do livro que a gente não teve condições de explorar, tá? Mas fica aí a nossa contribuição para que vocês atissem a curiosidade de vocês e leiam o livro Socialismo e Espiritismo, de Leon Denis. Um grande abraço, beijo grande, Ney, muito obrigada. E beijo para você também, Elber, que está aí nos bastidores. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom.